Olá! Hoje vamos mergulhar no capítulo 7 de Neemias. Os muros de Jerusalém estão de pé, as portas no lugar, uma vitória, sem dúvida. Mas e agora? O foco muda para a vida dentro da cidade. Exatamente. É o próximo passo lógico. Com a segurança garantida, Neemias começa a organizar a estrutura interna. Ele já designa porteiros, cantores, levitas, o pessoal do templo e da administração diária. Isso, e a liderança da cidade. Ele coloca o irmão dele, Anani, e também Ananias, que era o comandante da fortaleza. E tem um detalhe interessante na escolha do Ananias. Ah, sim. O texto diz que ele era um homem fiel e que temia a Deus mais do que a maioria. É um critério de caráter, né? Não só habilidade ou poder. Mostra as prioridades de Neemias para essa reconstrução, né? Integridade acima de tudo. E ele também estabelece regras bem claras para as portas da cidade. Sim. Regras de segurança bem práticas. Só abrir quando o sol já estivesse quente, fechar e trancar enquanto os guardas ainda estivessem de vigia. E os próprios moradores viram guardas, sabe? Alguns em postos fixos, outros perto de casa. Uma espécie de segurança comunitária mesmo. Mas aí vem um ponto crucial que o texto menciona. Qual? A cidade era grande, espaçosa, mas tinha pouca gente. E muitas casas ainda precisavam ser reconstruídas. Um contraste, né? Muros fortes, mas o interior ainda vazio. Exato. Isso cria um senso de urgência de que algo mais precisava ser feito. E é aí que Neemias tem a ideia, que ele diz ter sido inspirada por Deus, de fazer um registro. Um censo genealógico, né? Para saber quem estava ali. E ele acha a lista original, dos primeiros que voltaram do exílio na Babilônia com Zorobabel. Isso. E o capítulo dedica um bom espaço para essa lista. É impressionante o nível de detalhe. Família por família, clã por clã, com números específicos. Sim, tipo descendentes de Paós, 2172, de Pat-Moabe, 2818. É quase como ler um relatório de censo antigo mesmo. A precisão é notável. E essa lista não é só número, né? Ela é um mapa da identidade daquela comunidade. Ela separa os grupos, as famílias leigas, depois os sacerdotes, e são muitos, mais de 4.200. É verdade. E depois os levitas, que aqui aparecem em número bem menor, só 74. Curioso isso. Sim, é uma diferença grande em relação aos sacerdotes. Depois vem os cantores, descendentes de Asaf, 148, e os porteiros, 138. Uma estrutura bem definida. E ainda menciona os servos do templo e os descendentes dos servos de Salomão, 392 pessoas, cada grupo com sua função, seu lugar. Mas essa lista também levanta uma questão importante, a da comprovação. Teve gente que veio de certas cidades, Tel Melá, Tel Harsa, umas 642 pessoas, que não conseguiram achar seus registros. E aí? O que aconteceu com eles? Bom, para a maioria talvez não tenha tido um impacto imediato tão grande, mas para alguns que se diziam sacerdotes, a coisa complicou. Ah, os descendentes de Obaías, Acós e Barzilai. Exatamente. Como eles não acharam os registros genealógicos deles, foram considerados impuros para o sacerdócio, foram excluídos. Nossa, que duro! Perdeu uma função tão importante por causa de um documento que se perdeu no exílio? Parece duro para nós hoje, mas mostra como eles levavam a sério a questão da linhagem sacerdotal, da pureza ritual para poder servir no templo. O governador até disse para eles esperarem, Esperarem o quê? até que um sacerdote pudesse usar o Urim e Tumim, aquele método antigo de consulta divina, para ver qual era a vontade de Deus sobre eles. A linhagem comprovada era fundamental ali. Entendi. Faz sentido dentro daquele contexto. Bom, aí o capítulo dá os totais, né? A comunidade toda. 42.360 pessoas. E isso, fora os servos e servas, que eram mais de 7.300, e os cantores e cantoras, 245. É uma comunidade considerável já. E até os animais eles contaram. Cavalos, mulas, camelos, jumentos. Dá uma imagem bem viva, né? Sim, um retrato completo. Com a comunidade organizada e registrada, o foco vai para o sustento, para as contribuições para a obra. Ah, sim. O próprio governador contribui, os chefes de família também, com ouro, prata. E o resto do povo participa. Uma mobilização geral de recursos. Mostra o comprometimento de todos, né? Não era só reconstruir o muro. Era reerguer a vida religiosa e cívica.
e todos tinham que participar, contribuir. E o capítulo termina com essa imagem de ordem, né? Os sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, o povo, todo mundo estabelecido nas suas cidades. Chega o 7º mês e a comunidade está assentada e organizada. Exato. Neemias 7 é esse capítulo de forçada e, principalmente, essa reafirmação da identidade através do registro genealógico e do compromisso financeiro coletivo. Aquela lista enorme é, na verdade, a base daquela nova comunidade. Uma certidão de pertencimento, como você disse. E isso nos deixa com uma reflexão, né? Por que essa necessidade tão grande de registrar nomes, números, linhagens? Como essa memória, essa lista, fortaleceu a identidade e o propósito de um povo buscando se reerguer depois do trauma do exílio? Como olhar para o passado ali, nome por nome, ajudou a construir o futuro deles?